Glória a Deus. Vocês estão bem? Acordaram bem? Dispostos, alegres, felizes? Capacitados por Deus para as coisas grandes e boas desse mundo, amém? Porque somos filhos. Glória a Deus, queridos. Já vem um tempo prometendo falar sobre isso, mas acho que é oportuno agora a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente vê muitas distorções e por isso o povo perece muitas vezes. C.S. Lewis disse uma vez, disse que não importa em que extremo da estrada você esteja andando, desde que você esteja andando em um dos extremos, o Satanás vai estar muito feliz. Então existe um extremo muito grande nessa área de Shalom, não vou chamar de outro nome, vou chamar de Shalom, porque não é só dinheiro, é uma área muito mais abrangente. Então existem muitos extremos, o extremo em que você só será amado por Deus se for pobre, e existe um muito extremo, que também se você não tem dinheiro, você não é amado por Deus. E as igrejas têm deturpado muito essa palavra, mas precisamos aprender a ter o equilíbrio e andar no meio da estrada, porque o meio da estrada é o lugar que Deus quer para nós estejamos. Então não vamos almejar como princípio da nossa vida as riquezas, mas também não vamos almejar miséria, porque também não é de Deus. Amém, queridos? Então eu queria falar com vocês sobre hoje a palavra Shalom. A palavra Shalom em hebraico, ela significa várias coisas. Nós traduzimos na nossa Bíblia como paz. Mas é bem tranquilo, porque veja só, você já viu um cara que está endividado ter paz? Você já viu um doente com paz? Não, o doente também se sente mal, né? Quando nós temos as nossas aflições, as aflições nos tiram de um caminho de paz. Então é uma boa tradução, a palavra Shalom, que no grego significa Irene. Eu só me lembro de Irene, mas não é Irene, é Eirene. E eu queria que você abrisse em várias passagens da Bíblia, mas eu queria falar com você. Vamos começar do começo, né? Melhor, né? É melhor começar do começo, não? Tem gente que começa pelo fim, né? Aleluia, glória a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, coloca aí na tela, por favor, querido. Quem está, hoje é... Gênesis 2, 9. Gênesis 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu quero retratar nessa origem é que Deus, quando constituiu o lugar ideal para o homem e a mulher viver sem pecado, Ele criou o homem suprido. Não, eu vou esperar todo mundo dizer amém, né? Senão a gente ora aqui para quem não disse amém, não ser suprido em nada. O que é que vocês acham, não é bem? Morte e vida está no poder de quê? Quando você diz amém, você diz o quê? Se você não está precisando, amém, irmão, fica calado e você não recebe nada, amém? Está declarado, vamos lá. Gênesis 2, 9. Deus criou um sistema e um ecossistema econômico, financeiro, de saúde, de tudo que você precisava dentro do jardim no Éden, amém? E nesse jardim Ele supriu o homem com tudo. Mas entenda bem uma coisa, a primeira coisa que precisamos entender, Ele não deu ao homem os anjos para estar servindo Ele lá. O homem tinha que fazer também a sua parte. Concordam comigo? Por isso que muitos perecem hoje nessa área de Shalom. Porque muitos, eu vi uma frase que achei muito interessante, muitos em finanças, eles não são rigorosos com eles, mas são rigorosos com os outros. Mas nessa área de Shalom, você tem que ser rigoroso com você. E você tem que ser generoso com os outros, não ao contrário. Nessa área de suprimento, de Shalom, você não pode ser generoso com você mesmo. Mas para nós, não queremos muitas vezes trabalhar nessa área da nossa vida, porque vai exigir de você coisas que não tem culpa para botar nos outros, é em você mesmo. Porque você não fez o que você deveria ter feito, você não vai comer aquilo que você queria comer.
como diria a filósofa Fabiana, simples assim. Né, Fabi? Sabe, queridos, Deus considerava esse sistema ele perfeito. Ele considerava esse sistema, esse funcionamento da nossa vida perfeito. Ele deu tudo que você precisa para você ter o que precisa. Ele não foi lá e ficou lhe dando de bandeja o que você queria. Muitas vezes a gente quer ser aquela criancinha que abre a boquinha e diz: mamãe, gagal, gagal, eu quero na boquinha, eu quero na boquinha. Não, Deus não vai te dar nada na boquinha. Ele vai te dar condições de você alcançar aquilo que você tanto almeja. Mas diga, tem que ser feito por mim. Está falando com todos nós, Galileu. Todos nós. Porque você precisa sair desse marasmo, você precisa sair dessa vida em que você reclama e que você não faz nada, em que você é mais fácil botar a culpa nos outros, do que você olhar na frente do espelho e dizer: o culpado sou eu. Porque Deus tem um suprimento. Através de Cristo Jesus, naquela cruz, Ele nos resgatou daquela vida em que nós vivíamos, antes condenados, e nos trouxe a redenção. Ele nos trouxe a capacidade de restaurar aquilo que Deus tinha constituído lá no jardim. Então hoje, o que você não tem, não é culpa de Deus, muito menos do diabo. O que você não tem, não é por culpa de ninguém, é você mesmo. Porque Cristo naquela cruz já fez tudo. Ou então Ele não teria dito: está consumado. A Bíblia diz: tenha o homem por mentiroso. Mas Deus não mente. Se Jesus naquele disse: está consumado, está pronto, nós temos que entender que está pronto. Mas sabe um cara que eu acho que a gente tem que olhar o exemplo dele e seguir um pouco? O nome dele é Lúcifer, vocês conhecem? Diga: misericórdia, ela vem uma heresia. Não, não é isso não. É porque se você ler esse livro chamado a Bíblia, no último livro, ele tem um livro chamado Apocalipse, e ele fala que no fim, quem vence? Jesus venceu, não venceu? Então o diabo já sabe que ele é um derrotado, não já sabe? Porque ele levou uns tapas na cara lá no inferno e Jesus tomou das chaves. Não tomou dele? Então ele já levou uma surra lá e sabe que vai ter coisa pior mais na frente, né? Não é verdade? Mas você já viu o capeta desistir de te tentar? Você já viu o capeta desistir de não lutar e tentar derrubar alguém? Mesmo ele sabendo que ele é um derrotado, ele não desiste. Mas por que você, sabendo que é um vencedor, você desiste tão fácil? Não é interessante isso? O cara é um derrotado, mas todo dia de manhã cedo ele está lá te esperando acordar e diz: vou tentar esse camarada em que hoje? Ele não tira folga, ele não tira férias, ele não entende o que é feriado, dia santo, ele não entende nada, mas todo dia ele levanta e lá. Ei, sabe por quê, querido? Eu vi uma frase, eu acho muito interessante dela: um gambá, ele atrai gambá, ele quer que os outros sejam fedidos feito ele. Então, um derrotado, ele vai querer que você também seja um derrotado. E a primeira lição de hoje é: não ande com derrotado. Ande com Cristo Jesus. Ele venceu. Ele é mais que vencedor. Nós somos também mais que vencedores. Então escolha as suas companhias quando for sair de casa. O derrotado está lá dizendo: ei, tu não vai conseguir hoje não, viu? Por motorista, tuas corridas hoje não vai dar certo, tua meta não vai estar sendo batida, teu carro vai ser quebrado, cuidado para não ser roubado. Aí você tem duas opções: ou você bota o derrotado dentro do carro para andar com você, ou você diz: irmãozinho, faça-se embora, eu não quero ser nem perto de mim. Eu tenho o meu amigo vencedor aqui, ó, porque ele só tem palavras de fé, ele só tem palavras de alegria, ele só tem palavras de suprimento, e é nele que eu quero me espelhar, e eu quero andar é com ele. Então a primeira coisa que nós temos que entender é: Deus já fez todas as coisas, e Ele já restaurou através de Cristo Jesus todas as coisas. Eu dividi essa ministração em duas, deveria ser mais, mas as outras a gente vai fazer outro dia. Mas eu quero primeiro deixar claro para vocês o que não é prosperidade, o que não é shalom de Deus. Sabe, queridos, você precisa entender uma coisa: você não precisa mais pedir a Deus por uma coisa que Ele já te deu.
Não é profundo isso? Mas por que você pede tanto a Deus? Porque em vez de pedir, Deus me manda, não, Deus me abre os olhos, me dá estratégias, me capacita, me dá força, coragem, ousadia, para fazer o que eu preciso fazer. Sabe, queridos, eu estava lendo sobre procrastinação esses dias, e a procrastinação, ela não é preguiça, ela é uma fuga. Mas por que uma fuga? Porque muitas vezes nós não estamos prontos para fazer aquilo que Deus tem para nós. Mas por que nós não estamos prontos? Porque nós não nos preparamos. Seja profissionalmente, seja organicamente, às vezes o corpo não tem força para fazer aquilo, e nós, às vezes também a mente não está pronta para fazer aquilo, por isso nós procrastinamos. O nosso corpo, ele entende que se ele for fazer aquilo, ele vai entrar numa fria, então ele diz, não, agora não, depois a gente faz. Mas não é mais tempo de procrastinar. E a outra coisa que eu quero falar, à noite eu vou dar as chaves para você alcançar algumas coisas. Hoje eu vou falar o que não é, e vou falar como Deus vê. Vocês estão comigo? Então nós já vimos que hoje Deus tem já tudo preparado para você. Entenda bem, nós não estamos falando em que todo crente será um multimilionário. Ele pode ser, mas não é isso, porque cada um tem seus limites, cada um tem seus estudos, sua força. Deus tem um chamado para cada um. Então nós teremos vários níveis, mas entenda que o shalom, ele não quer dizer muito dinheiro, ele quer dizer suprido. Nós tivemos um ano, acho que foi o ano retrasado, de 2021 para 2022, tivemos uma palavra profética no final do ano, em que foi governe. Esse ano nós tivemos ampla suficiência. Então, o shalom de Deus, a eirene de Deus, a paz de Deus, ela quer falar para você o quê? Ampla suficiência, nada faltando. Sabe, queridos, às vezes você vai na casa de um rico, milionário, você vê 15 quartos, 15 suítes, 300 carros, ouro, joias, mas ele não tem saúde, ele não tem relacionamento com sua família, seu filho perdido, sua filha perdida, a mulher brigado com ele. Esse homem, ele tem shalom? Não tem. Ele pode ter um pedaço pequeno do shalom, até o pedaço mais fácil. Diga comigo, o mais fácil é o dinheiro. É o mais fácil. Mas se nem o mais fácil a gente faz muitas vezes, imagina os outros. Então você precisa aprender e estudar sobre isso, sobre como você se posicionar em Deus, para ser aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê, queridos? Nada do que Deus tem para a tua vida, Ele não vai dizer a você. Deus não fica brincando, dizer, quer matar uma mulher de curiosidade, diz, olha, eu tenho um presente para tu, mas só entrego de noite. Ou você morre ou ela morre. Não é verdade? Mas imagina, Deus vai te dizer uma coisa, Deus vai te falar alguma coisa, vai te colocar alguma coisa no coração e Ele não vai te dar o caminho para aquilo? Não, Deus não quer que você sofra, Deus não quer te fazer se perdido, feito um ratinho dentro de uma caixa, não. Ele tem as estratégias, Ele tem o caminho para te mostrar. Falamos quinta-feira sobre destino, falamos sobre o fim lá, o desígnio que Deus tem para nosso lugar, o lugar onde Deus tem. E Deus coloca em você muitas vezes habilidades que você já possui, mas que você não sabe trabalhar elas para alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. E nós precisamos aprender a trabalhar sobre isso. Amém? Então nós temos lá, para você ver como era uma coisa rigorosa de Deus, abre em Deuteronômio 15, 4. Está na sua Bíblia, é bom você abrir para você não pensar que eu estou lendo a Bíblia de outra igreja. Deuteronômio 15, 4. Já abriu aqui? Eu não vou nem olhar. Para que, quem sabe que Deuteronômio é um livro das leis estabelecidas por Deus e revelada pelos anjos a Moisés, para que os judeus tivessem isso como lei, como princípio. Ele estabelece um princípio, para que entre ti não haja o quê? Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra, que te dará por herança para possuíres. Sabe, queridos,
Deus levava tão a sério a promessa dele, e que ele dizia, olha, não pode haver pobres. Me entristece quando nós vemos uma necessidade dentro da igreja, uma pessoa necessitada, por duas coisas. Primeiro, porque ele não entendeu quem ele é, e segundo, porque a igreja não entendeu quem ela é. Porque se você for ver, isso nós vemos em algumas outras culturas. Você já viu um japonês pobre? Nunca vi um japonês pedindo dinheiro, vocês já viram? O judeu a mesma coisa, porque eles se ajudam. Mas entenda uma coisa, aí você que está numa necessidade pode estar dizendo, está vendo, eu bem que falo para a igreja. Não, eles vão te ajudar, mas a responsabilidade de fazer acontecer não é da igreja, é sua. A gente ajuda, a gente supre, a gente orienta, mas quem vai trazer o suprimento para você é você. Vocês estão entendendo? Deus quer que você entenda a sua capacidade de gerar riquezas. Existe dentro de você o sopro do Criador que te capacita a fazer coisas mais do que os outros fazem. Porque Deus mora em você. Você não pode ser uma pessoa normal se Deus habita em você. Então Deus levava tão a sério esse suprimento, em que ele dizia, olha, mesmo que alguém passe uma necessidade, a igreja vai se mexer e ajudar ele, mas ele tem que entender que ele também será responsável pela pobreza dele. Porque sabe quantas pessoas você ajuda, você já viu isso algumas vezes? Você ajuda, e a pessoa não anda, ela não desenvolve, ela entra num ciclo de mente em que ele foi criado para ser ajudado e não para ajudar os outros. Quando na verdade, Deus, através do seu Filho Jesus, disse que é melhor dar do que receber. Então entenda, Deus quer te capacitar para você ser um abençoador. Deus quer te capacitar para fazer coisas grandes. Ah, mas coisas grandes o quê? Não estou te falando da grandeza para o mundo, eu estou falando da tua grandeza para com Ele. Sabe, pode ter pessoas, e eu já escutei uma história de uma pessoa, em que ela evangelizou só uma pessoa, mas ela se chamava Billy Graham, essa pessoa. Você já imaginou o galardão que essa pessoa tinha no céu? Talvez você não seja chamado para grandes empresas, para trabalhar com milhões, mas dentro dos teus poucos mil, você fará aquilo que Deus te chamou para fazer. E é isso que é o Shalom. Não é querer ter a ganância, porque existe muita ganância no meio cristão. Existe ganância. E nós precisamos entender o quê? Porque quando você vê hoje o judeu, você sabe que o ensinamento que Deus deu sobre os judeus, sobre suprimento, sobre Shalom, sempre incomodou através da história. Sempre houve tentativas de tentar matar ou extinguir o povo judeu. Quem lembra da história de Esther? Quem lembra de, recentemente, Hitler? Mas eu não sei se vocês sabem, mas eles são um povo rico. Mas por que eles são ricos? Porque Deus abençoou eles? Não. Porque eles aprenderam de Deus os princípios. E os princípios, ele vale para quem crê e para quem não crê. Você sabia disso? Porque o sol nasce para os justos e o sol nasce para os injustos. Os princípios que Deus criou sobre riqueza, sobre suprimento, sobre paz, sobre prosperidade, ele funciona para quem botar em prática. Muitas pessoas, eles querem os princípios de Deus, mas eles não querem Deus. Mas elas enriquecem. Quantas vezes a gente não lê o livro do Salmo, nós vemos Davi, ou quem escreveu o livro do Salmo, se achando injustiçado, porque o ímpio estava prosperando. Você já viu algum salmo em que ele dizia, mas Senhor, o ímpio está prosperando e eu aqui não estou? Mas a culpa não era de Deus, a culpa era de quem não estava prosperando. Porque se tiver um ímpio e se tiver um filho, o filho com certeza ele está mais habilitado e capacitado para produzir riquezas do que o que não é. Você está comigo? Você entende isso? Deus quer te orientar hoje para que você entenda que o que Ele tem é nosso. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se você conhece, mas tem muitas histórias de pessoas famosas que eles não são nem cristãos, mas eles praticam o ato de dizimar, porque é um princípio. Você já deve ter escutado história disso. Eu não sei se você sabe, eu vou descer um pouco.
Não gosto de ficar aqui em cima, eu gosto de estar no mesmo andar de vocês. Você sabe que os homens mais ricos do mundo hoje, eles sempre seguem ou os princípios, ou são judeus. O dono do Instagram, dono do WhatsApp, do Facebook, Mike Zuckerberg, né? Judeu. Quem já viu falar do Banco Safra? Um dos homens mais ricos do mundo. Joseph Safra, judeu. Sabe, eles têm uma capacidade de gerar riquezas, em que nós, quando entendermos isso, vamos fazer grandes coisas pelo Senhor. Ah, o senhor está querendo dinheiro para a igreja? Não, meu filho, porque eu não preciso de dinheiro, quem me supra é o Senhor. Às vezes nós vamos fazer coisa aqui na igreja, vamos fazer um pedido ao povo para fazer uma oferta, e eu me sinto incomodado, porque Deus diz, aprenda a viver embaixo do que eu tenho para você. Amém. Sabe por quê, querido? O Deus que te dá uma visão, Ele te dá a provisão. O que é que falta a você? Não é a provisão, o que falta a você é a visão. Porque sem visão você não vai a lugar nenhum, e por isso que você não prospera. Mas no dia que você botar uma ideia na sua cabeça, no dia que você entender que Deus vai fazer aquilo, porque se Ele te deu a visão, Ele vai te dar as ferramentas para construir. Quando Deus deu a Noé uma visão sobre uma arca, não tinha nem as ferramentas para se fazer aquilo, querido. E Deus pegou e deu o que para ele? As ferramentas. Ensinou ele a fazer as ferramentas. O que está faltando? Você entender que isso é seu, por herança. Aí você pode estar dizendo, não, mas eu já tenho dinheiro, eu não precisava nem estar aqui escutando isso. Você não precisa você precisa porque você não entendeu o que é shalom na sua vida. Porque um dia que você estiver doente, você vai querer a saúde e não vai saber que ela é sua, tanto quanto o dinheiro. Não se trata de dinheiro, se trata de paz. Se trata de você ser corpo, alma e espírito suprido naquilo que Deus tem para a sua vida. Em algum momento da nossa vida nós vamos precisar disso. Ou se você não vai precisar para você, você vai precisar para dar a alguém. Porque esse é um dos motivos porque nós não alcançamos algumas coisas. Por quê? Porque se só pensa em ter para você. E isso não é o que Deus tem para a nossa vida. Ah, eu já tenho minha casa, eu já tenho meu carro, eu já tenho minhas contas pagas, eu não preciso. Não, filho. Quando Deus criou, você viu agora há pouco, nós lemos Deuteronômio, uma lei, ele responsabilizava o povo. Ele não estava dizendo, olha aí, se tiver um pobre, bote para fora, não. Não é isso não, querido. O que ele está dizendo é que se você vê a necessidade de alguém, supra. Você é um supridor de necessidades. Mike Murdock diz uma frase muito interessante, que ele disse, Deus colocou você no mundo para resolver um problema. Se você está aqui, é porque está aqui para suprir o problema de alguém. Nem que seja primeiro o seu. Você está entendendo? Quem está naqueles aviões assim, e já vê aquelas instruções, eu acho lindo aquilo, a mulher me preparando para o avião cair, vê que coisa maravilhosa. Eu digo, Jesus, eu não quero nem escutar, não quero nem saber. Olha, tem uma boia, se o cara vai cair no meio do Oceano Atlântico, ele vai estar preocupado com a boia? Vai adiantar de quê uma boia no meio do Oceano Atlântico? Me explique. Nada. Mas ela vai lá com aquelas instruções aterrorizantes. E ela diz o seguinte, olha, se por um acaso um pedaço do avião cair e começar a ficar sem ar dentro, cai aquelas máscaras de oxigênio. Mas primeiro você bota em você, depois você vai botar nos outros. Não é verdade? A mesma assim é a nossa vida de Shalom. Primeiro você tem que cuidar de você. E depois você cuida dos outros. Mas entenda, tem os outros também. Se você já vive num nível em que você já está tudo suprido, seu corpo, sua alma, seu espírito está tudo suprido, é porque Deus já te capacitou para você dar o outro passo. Qual é o outro passo? Ajudar o próximo. Isso que nós temos que aprender, isso que nós temos que fazer. Mas não te pergunta por quê. Te pergunta é como. E Deus vai te dar as estratégias. Deus sempre tem estratégias. Até porque, querido, eu não sei se você sabe, mas os nomes de Deus, Jeová Rafá, Jeová Jirê, né? Jeová Nissim, todos esses nomes são nomes em que os judeus desde pequeno começam a chamar. Deus é o Deus que me supre, Deus é o Deus que me sara, Deus é o Deus que está comigo o tempo todo, Ele não me desampara, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor. Então você desde pequeno ensina o povo judeu, ensina
a que os filhos dele saibam que Deus é tudo que ele precisa. Então ele está precisando de um suprimento, ele vai lembrar do nome de Deus, de suprimento. Ele está doente, ele vai lembrar do nome de Deus para a cura. O que acontece com a gente? A gente não é feito diabo, a gente desiste logo. A gente não crê que aquilo é verdade. E a gente começa a querer justificativas para a falta de crença que nós temos. É a economia, é os irmãos que não ajudam, é que meu pai não me deu instrução, nós sempre temos desculpa, querido. Mas quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então nós estamos aprendendo nessa manhã que o que Deus tem para a nossa vida é uma vida de ampla suficiência. E que área você está precisando disso hoje? Sabe, Deus é um Deus que supre em tudo. E eu queria abrir com você, deixa eu pegar aqui que eu peguei. Você já viu que Shalom, nós adotamos muito isso, não é? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus fala o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos não, diga Shalom comigo, Shalom. Essa palavra aqui é Shalom. Shalom significa completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade, segurança, saúde, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, paz, amizade, referindo-se às relações humanas. Deus tem um pensamento de paz. Nunca diga, eu acho que eu estou passando por isso, é Deus que me botou na prova. A Bíblia nos ensina que Deus a ninguém tenta, e por ninguém é tentado. Não diga quando você estiver passando por tentações que foi Deus, não. Deus não tenta ninguém. A Bíblia nos diz que Deus a ninguém tenta. Mas muitas vezes as tuas escolhas te levaram para esse caminho. Vou dar um exemplo me usando. Eu tenho um relacionamento péssimo com açúcar. Por quê? Porque eu já comi metade do açúcar do mundo. A outra metade eu estou querendo comer, mas eu estou me controlando. Por alguma razão, mais na frente, eu começo a ter problemas com a filha do diabo. Como é o nome dela? Diabetes. Então a diabetes, a filha do diabo, vai e eu começo a ter problemas de saúde e por alguma razão eu tenho que cortar um pedaço da minha perna ou cortar algum membro ou então ter algum problema de cegueira, porque a diabetes ela ataca os órgãos, ela ataca os membros, os olhos. E eu vou dizer, foi Deus que quis assim? Ou foi a minha escolha de saber que se eu comer a outra metade do mundo de açúcar eu vou acabar morrendo? Mas quando nós entendemos que Ele tem pensamentos de paz para nós, eu bem sei, Deus está te dizendo nessa manhã, eu bem sei que pensamentos tenho para você. Não importa a circunstância que você esteja passando hoje, Deus é capaz de reverter essa situação hoje. Sabe, querido, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não há nada que você tenha dito ou tenha feito, ou não tenha feito, que não seja capaz de produzir o resultado que Deus quer para você. Ele é único em produzir resultados para a nossa vida. Ele pode produzir para você um resultado em que você nunca esperou na sua vida. Qual é o teu Shalom hoje? Eu vejo pessoas que precisam de saúde. Eu vejo pessoas que precisam de paz. A paz do relacionamento, a paz no casamento, a paz no ambiente de trabalho, a paz com ela mesma. Sabe, pessoas que têm tudo e muitas vezes não têm paz com ela mesma? Vocês conhecem pessoas assim? Nós precisamos entender isso. Porque todos nós precisamos praticar. Ah, mas o senhor está falando não é de dinheiro? Não, eu estou falando sobre tudo. Porque a paz de Deus é completa. Quando Jesus veio para fazer o seu ministério, ele anunciava o quê? As boas novas, o evangelho. E qual é a boa nova para você? Ei, você não precisa mais estar nessa situação. Permanece firme, não desiste e chega.
Chega. Quem crê que chega? Chega, querido. Permanece firme, não desiste, não desanima. Mantém teus olhos fitos no Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai te dar força, e vai te dar coragem, e vai te dar direção. Sabe, é lindo ver as pessoas passando por algumas situações, e elas vêm nos se aconselhar, e elas vêm conversar comigo, e eu digo, não, cara, veja o que Deus está falando para a tua vida. Tenha a convicção. E ele diz, pastor, eu não estou sentindo na direção de fazer isso agora. E quando você vê lá na frente, acontece muito mais do que ele estava esperando. Não é isso, querido? Aí você diz, não, mas eu já estava velho, já estou idoso, é muito difícil. Não, não é para Deus. Haverá impossíveis para Deus? Não, querido. Sabe, eu costumo declarar, Deus, tu sabe a minha necessidade, tu também sabe meu telefone, e eu vou precisar agora dessa resposta. E você crê, e você permanece firme, e você vê acontecer. Mas você precisa entender, existe um ambiente, e esse ambiente é um ambiente na cabeça da gente. Você precisa começar a entender quem Deus é. Talvez se você... Eu fiz um curso esses dias, online, esses cursos online, eu gosto de fazer esses cursos online. Às vezes eu estou fazendo 3 ao mesmo tempo. A gente tem que ver tudo e reter o que é bom, né, irmãos? Tem vezes que eu perdi dinheiro, aí no primeiro capítulo eu cancelo e nem vejo mais. Mas sabe, queridos, a capacidade que nós temos de absorver a verdade começa com o que nós estamos falando, com o que nós estamos vendo, porque isso se traduzirá no que nós percebemos como verdade da nossa vida. O que é que você está vendo? De vez em quando eu assisto aquele canal ID, vocês já viram aquilo que é só desgraça, não, de policial? É negócio de polícia, meu Deus, eu assisto aquilo meia hora, fico meio assim, sabe? Estou meio carregado, eu acho que eu me sentindo... Do que você tem se alimentado? Daqueles jornal que só conta miséria e desgraça a vida inteira? O que é que você tem escutado? Aquelas catástrofes, terror, como é que se chama? Que junta teoria da conspiração com Illuminati, com tudo, com Bolsonaro misturando por aí, vai e outras coisas. Você está se alimentando disso, querido? Você nunca vai saber quem você é. Porque você entende de tudo. Política, geopolítica, misturado com religião, com tudo. Mas chega na hora de você entender quem você é e o que você precisa fazer, e você vacila. Então gasta teu tempo com coisas que te edifiquem. A Bíblia nos ensina que você tem que pensar nas coisas que são lá do alto, as coisas que vão te trazer resposta, as coisas que vão te trazer convicção. Sabe, porque vai ter uma hora em que a tua fé vai ser provada. Você não é tentado, mas a tua fé é provada. E você vai ter que tomar uma decisão, ou você crê, ou você não crê. É fácil você ver isso. Está aterrorizado, está com medo, você não está crendo. Fé e medo não andam junto. Está com medo, está aterrorizado, está ansioso. Característica de quem não está andando em fé. Está comendo comida estragada. O que tem que fazer? Se alimentar do que é bom, querido. A Bíblia, a palavra, ministrações, louvores, comunhão com os santos, servindo, isso vai te trazer um resultado. Sabe, às vezes nós estamos num ambiente favorável, mas nem sempre esse ambiente favorável vai produzir em você o resultado necessário. Por quê? Porque não é o ambiente que vai te trazer o lugar só. O ambiente ele vai te gerar a capacidade de você crer, mas é lá fora que você vai produzir o resultado. Tem pessoas que às vezes querem morar dentro da igreja porque aqui você se sente bem, se sente capacitado, mas Deus não te chamou para dentro, Deus te chamou para fora. Eclésia é chamados para fora. Mas o ambiente é tão gostoso, aqui eu sou suprido, aqui eu não tenho fome, aqui ninguém vê, aqui não tem Serasa, SPC, eles até mandam desligar o telefone para o primo de São Paulo não ligar, então é melhor ainda. Mas sabe, queridos, uma coisa interessante, lá no livro de Crônicas nós vemos que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quem está grávida aí, para botar esse nome do menino? Abinadab.
A arca da aliança, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E na casa de Obed-Edom, ela ficou 3 meses. E a Bíblia relata uma coisa interessante: os 20 anos que ela passou na casa de Abinadab, a casa de Abinadab não prosperou. Mas quando passou 3 meses na casa de Obed-Edom, ele prosperou. E nós vamos para uma grande chave. Qual é a chave? É que às vezes nós não reconhecemos Deus que habita dentro de nós. E uma lei que se chama lei do reconhecimento. Então não adianta você ter Deus dentro de você se você não dá liberdade a Ele trabalhar na tua vida. Você está entendendo? Você está comigo? Do que adianta Deus estar dentro de você e você tranca Ele no quartinho e diz: não, Deus, deixa que eu resolvo. Eu vou agir do meu jeito. E diz a Deus: eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não deixa Deus transformar você. A primeira coisa que você tem que entender, sabe, é que as pessoas se batizam, mas não entendem o desenho do batismo que significa. Deixa eu dizer a tu, o velho homem morreu. Aquele velho homem não pode existir nada. Talvez algumas pessoas precisem se batizar de novo, para morrer de novo, para o velho homem morrer dentro de você. Vocês estão comigo? Faz sentido para você? Porque nós vivemos as velhas coisas se nós somos um homem novo, porque nós não reconhecemos Deus na nossa vida. Reconheçam. Reconheça Deus. Existe um provérbio 3, versículo 6. Estão em greve hoje a mídia, está desligado aqui, está desligado ali. A Bíblia em Provérbios 3, 6 diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos. Eu vou ler com vocês aqui para parecer verdade demais, bora lá. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você acha que não está bem claro isso e sobre o que Ele está falando? Então vamos para seguir o versículo. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe, você é muito sabido, é um liso, lascado, ferrado, doente, mas é sabido. Tem um cabo que está, eu já vi pessoas dentro de um leito de hospital, morrendo, tetraplégico, que só mexia a boca. E eu dizia: meu filho, faça o que Deus está mandando. E ele dizia: eu não consigo. Porque aos próprios olhos, ele está certo. Não, mas não, querido, quebre esse velho hominho. Eu costumo dizer uma coisa linda: para cada cabecinha, Deus tem uma marreta. A minha é de vidro, graças a Deus. Jesus dá um peteleco, quebra na hora, racha na hora. Eu digo: opa, não sou eu, é o Senhor, está certo. Amém, queridos? Então ele diz o seguinte: olha, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O outro, para ficar mais claro ainda, será isso o quê? Saúde. Veja ele falando de shalom. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus. Mas passa o outro: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e vira, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus está ensinando sobre a paz dele aqui. Você reconhecer e você o honrar. São 2 princípios: o princípio de honra. Ei, entenda uma coisa: Deus não precisa do teu dinheiro, mas Ele precisa que você entenda que foi dele que chegou a você. Quando nós discutimos sobre dízimo, eu acho ridículo as pessoas discutirem: não, porque dízimo é do antigo aliança. Não. Quando o dízimo foi estabelecido por Abraão, não existia nem lei ainda. Não era obrigado, ele deu porque partiu numa atitude de honra, de gratidão, de dizer: eu reconheço, Senhor, que se eu estou tendo saúde para trabalhar, eu quero colocar também, porque tem gente que se converte o corpo inteiro, menos o bolso. O bolso ainda continua no mundo. Sabe, queridos, eu já vivi experiências com Deus sobrenatural na área de finanças. E eu ficava meio revoltado, porque Ele estava certo e eu estava errado.
Eu tive uma época na minha empresa em que eu não conseguia sair dali, a empresa me prendia, eu era um dependente químico da minha empresa, eu achava que ela é que me supria, ela é que fazia tudo, e a gente já fazia um bom tempo que a gente não ia para o Paraná visitar a família de Cris, e eu disse, não, vá com o Leonardo, eu vou ficar trabalhando. Ela ficou meio triste, mas compramos as passagens dela e de Léo. Uns dias antes deles viajarem, Deus falou comigo, vá com ela. E eu relutei, mas fui. Sabe, querido, naquele mês, eu fiquei descansando, acho que 10 dias, uma semana, uma coisa assim. Foi o mês em que a empresa mais faturou. Como Deus me dissesse, dizendo assim, olha, se tu sair do caminho, eu faço você enriquecer, mas se tu quiser fazer com tuas mãos, vai. Talvez você não tenha alcançado patamares que Deus já colocou na tua vida. Querido, seja profissional, seja na área de trabalho, seja em qualquer área. Talvez você precise avançar, a tua saúde ainda não foi plena, por quê? Porque você quer resolver com o teu entendimento. Que você quer resolver nas tuas forças, coloca isso na mão de Deus. Mas faz como Moisés. Moisés pediu um milagre a Deus e Deus disse, o que é que você tem nas tuas mãos? Já está na tua mão. O milagre que você precisa para ser alcançado na tua vida já está nas tuas mãos. Não vai pedir uma coisa que Ele já te deu. Agora entenda uma coisa. Muitas vezes, o milagre, isso é uma chave, viu? Muitas vezes o teu milagre está na tua mão, mas na forma de uma semente. E você não entende, mas vem cá, eu estou querendo uma árvore de manga, um pé de manga. E eu estou aqui com um caroço de manga. Não, Jesus, eu quero a árvore, eu quero a planta, eu quero o pé de manga. Não. Sempre que Deus vai te dar alguma coisa, Ele dá na forma de semente. Porque a Bíblia nos diz, Ele dá semente ao que? E pão para o alimento. Então, quando você entender, isso é uma semente poderosa. Porque eu não vou ter uma manga, eu vou ter várias mangas. Sabe, queridos, eu não vou ter um caroço de milho, eu vou ter várias espigas de milho. Você já pensou na probabilidade disso? Olha, um caroço de milho gera quantos milhos? E esses milhos, quantos eles podem... É uma progressão geométrica, querido. Você chegará numa plantação. E sabe o que é interessante? Você precisa aprender isso na tua vida. Deus vai fazer você plantar na época que você mais precisar. Não se planta em época de fartura. Não se planta em época de fartura. Quando o campo está cheio, você vai plantar como se já está cheio. Mas você tem que recolher e fazer o que de novo? Semear de novo. Então eu plantei, eu colhi, eu planto de novo. Eu colhi, eu plantei, eu semei de novo. Esse é o fluxo divino. Para todas as áreas da tua vida. Você está com problema de saúde, procure pessoas com saúde e tente ajudar elas. Sabe, muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre isso. E nós vamos conversar um pouco sobre isso à noite, eu acho. As pessoas querem dar moedinha no dízimo e na oferta, dizendo, não, a viúva foi a oferta em que Jesus chamou a atenção de Jesus, foi a ofertinha das moedas. Mas entenda uma coisa, não foi as moedas que chamou a atenção de Jesus, foi porque ela deu tudo que tinha. Você quer fazer como a viúva? Então dê tudo que você tem. Você vê como muda a perspectiva? Não, veja, eu não posso dar muito não. Veja, a oferta da viúva foi a que chamou a atenção de Jesus. Ela deu tudo o que tinha. Sabe, existe um convite de Deus nessa manhã para você aprender a depender dEle, a você confiar nele. Existem muitos ensinamentos errados que tomaram conta da nossa mente por uma razão. Dinheiro, ele traz o quê? Poder. Quem tem dinheiro, controla. Não é verdade? Você já pensou na relação capital-trabalho? Ele compra as suas horas. Ei, você vai trabalhar 8 horas por mim, para mim, de segunda a sexta, eu estou comprando as suas horas. Nessas 8 horas por dia, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu estou pagando para você fazer. Você entende o poder do dinheiro? Todos nós que somos assalariados trabalhamos assim, amém, amados? Concorda comigo, Paulinho?
O nosso presidente do sindicato ali está ali concordando com a gente. Então, a relação capital-trabalho, ele compra as suas horas. Eu já, na minha época de carnalidade, algumas vezes eu disse: olha, eu não paguei a você para pensar, eu paguei a você para fazer essa atividade. Não pense. Eu não estou pagando você para ser filósofo, eu estou pagando você para fazer isso aqui. Porque de vez em quando o funcionário quer ser filósofo e quer pensar, e a gente fica meio revoltado porque não faz aquilo que a gente mandou. Mas essa fase já passou na minha vida, amém, irmão? Eu sou Marcinho, paz e amor agora. Mas entenda bem uma coisa: o dinheiro, ele gera poder. Poder gera o quê? Controle. Então as pessoas, elas não querem ver você próspero, elas não querem você supridas. Por quê? Porque elas querem deter esse poder para controlar a tua vida. E elas te ensinaram que dinheiro é pecado. Eles te ensinaram que quando você é suprido, isso é coisa do diabo, porque Deus ama aos pobres. Não, Deus não ama aos pobres, não, Deus ama todo mundo. Porque quando a Bíblia nos diz, ela diz o seguinte: porque Deus amou só os evangélicos, é isso? O que é que diz na Bíblia? Almedinha, qual o versículo e o capítulo, por favor? João 3,16. Bota na tela, querido. Porque Deus amou o quê? Está na Bíblia isso? Deus ama a todos, querido. Mas Ele nos ama tanto que Ele deu o poder de decisão a você. Então hoje você vai decidir se essas palavras para você são verdade e vão produzir em você o fruto que você deseja, seja ele qual for, ou se você vai dizer: não, não é bem assim. Amém, amados, é uma escolha. Quando você vê lá Paulo em capítulo 11, ele vai falando sobre a ceia, e ele, é por isso que não poucos perecem. Por quê? Porque decidem fazer segundo a sua própria mente, o seu próprio entendimento. Eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu não me entristeço e não me comovo mais com situações das pessoas. Muitas vezes Deus coloca compaixão na vida da minha vida pelas pessoas. Compaixão é diferente. Mas eu não fico, poxa, coitado, foi injusto. Não, muitas vezes as pessoas estão escolhendo caminhos que não agradam a Deus. E nessa manhã Deus está te chamando e te convidando. Recebe a minha paz, que excede todo entendimento. João capítulo 20, eu acho que versículo 19. Coloca aí, lindo, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele ali estava restabelecendo e passando para os discípulos que eles estavam numa situação onde não havia paz. Eles estavam com medo. Já foi restabelecido, querido. Não depende mais das tuas horas de oração. Não se choque isso, tá? Não choque isso. Não se choque com isso. Não depende das suas horas de oração. Não depende dos seus jejuns, Deus te curar ou Deus... Não. Depende de você entender quem é a pessoa de Jesus e quanto ela pode ter acesso à tua vida. Porque quando você entende isso, o jejum e a oração vêm naturalmente, não por pedinte, por contemplação. Eu não jejuo porque preciso, eu jejuo porque eu reconheço Ele. Eu não oro porque eu preciso, eu reconheço porque eu reconheço Ele. Porque neles estão todas as minhas fontes. Tudo que eu preciso está nele. Então você não é um pedinte espiritual, você é um filho entendendo quem é seu pai. É uma coisa diferente, querido. E nessa manhã, o louvor pode subir. Nessa manhã nós vamos trabalhar em cima disso. Você sabe quem você é? Sabe, queridos, Deus vai usar as habilidades que Ele colocou dentro de você. Arde dentro do teu coração. Seja uma coisa mais maluca como dar aula de física. Nunca pensei na minha vida nisso, Rafa. Mas eu sei os teoremas. Não, eu só sei uma que é de Albert Einstein, que por sinal era judeu também. Mas sabe, queridos, Deus quer essa manhã mudar a tua mente e você entender a unção de filhos. Sabe, Jesus nos garantiu as promessas de Abraão para nossas vidas.
você é abençoado, você é capacitado por Deus. Você tenta hoje nas suas próprias forças, você corre tanto, você faz tanta força, mas Deus não quer que você gaste tanta força, Deus quer ter tempo para Ele. Para que você quer ter? Pedis, pedis e não recebeis, porque você não sabe como pede. E você pede para ter, para fazer coisas que não agradam a Deus. Não é isso, Almedina, na versão massa e atualizada? Sabe, você quer pedir coisas para você. Você quer ter para ser. Entenda, pastor, não posso ir domingo para o culto, porque minha casa, porque minha lancha, porque meu jatinho, porque meu helicóptero, porque meu aras, porque você vai ter tanto, que não vai ter tempo para Deus. Quando você tiver entendimento, que a Bíblia nos chama de dispenseiros ou mordomos, quando você entender que o que você tem não é teu, o que você vai ter não é para você, mas quem já viu o mordomo naqueles filmes? O mordomo, ele mora na casa do dono, ele come da comida do dono, ele anda no carro do dono, mas ele não é dono de nada, ele é um mordomo. Você está pronto para ser mordomo de Deus nessa terra? Você está cansado de domingo a domingo trabalhar e não ver resultado? Coloque Deus. Eu acho lindo Deus falando através do seu Filho Jesus. Quando ele começa a falar, sabe, olhar os lírios do campo, aquilo não fala sobre simplicidade, aquilo fala sobre suprimento de Deus. Olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, aquilo não está falando que você não tem que se preocupar não, ele está dizendo não se preocupa, não é simplicidade, é eu que supro. Ele vai te dar aquilo que você precisa, e talvez você precise hoje de alguma coisa que não está nas tuas mãos naturais, mas está nas tuas mãos espirituais. E Deus está te falando, eu te supro. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Sabe, querido, ele compara com as vestes de Salomão, os lírios do campo. E ele está dizendo o seguinte: a regra é clara, como diria nosso amigo Arnaldo César Coelho. A regra é clara, e ele deixa clara a regra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está correndo atrás de pagar a conta e deixa de cultuar, está correndo atrás de fazer isso para deixar de estar orando, está gastando tempo com outras coisas que não sejam o seu devocional, não vai alcançar nunca. Sabe aquele cachorrinho que a gente bota uma salsicha na frente? É o capeta fazendo com a tua vida financeira, com a tua vida de saúde. Buscar primeiro o reino de Deus. Sabe, é interessante que não é buscar o reino de Deus, e ele diz logo em seguida, e a sua justiça. Ou seja, quando você busca a Deus, aquilo que você tanto almeja chegará, porque Deus é justo, e a justiça dele se cumprirá em você. Qual é a tua prioridade? São coisas. Lemos no culto passado que se nós buscamos só coisa, nós somos o mais imprestável dos homens, porque a gente está guardando nosso texto, nosso coração está preso a coisas que o diabo, o ladrão rouba, que a traça come. Aprenda a buscar o reino de Deus, aprenda a ter a prioridade de Deus na tua vida. Quantas vezes eu naturalmente perdi dinheiro porque tinha um trabalho para fazer para o Senhor, ou tinha um negócio para fechar. Eu adiava o negócio que eu tinha para fechar e buscava Deus, porque Ele é a minha prioridade. Eu não vou levar um centavo para o céu, nem para o inferno. Entenda, isso é um engano do Satanás. Ele quer te distrair você com coisas, ele quer distrair você com falsas prioridades. Muda esse paradigma na tua cabeça. Deus te constituiu já com todas as coisas através de Cristo Jesus. Porque nós anulamos a cruz de Cristo. Nós anulamos diariamente a cruz de Cristo quando tentamos fazer coisas que Cristo já nos deu. Eu não estou dizendo para não trabalhar, porque o trabalho é algo de Deus. Foi o primeiro versículo que nós lemos.
Deus colocou todas as plantas, todas as árvores. Cabia o homem trabalhar e colher. O que eu estou te falando é ter o coração rendido, sabendo que Ele é o Deus que me supre, Ele é o Deus que me sara, Ele é o Deus que me guarda, Ele é o Deus que vai na guerra por mim. Ei, tem lutas que você está lutando que não é para você estar lutando, que tem que lutar é Deus, mas você está apanhando porque você está indo no lugar de Deus. Coloca Ele na frente, consulta a Deus. É impressionante como nós não consultamos a Deus em tantas coisas. Aprenda a consultar Deus, aprenda a buscar dele respostas para a tua vida. Sabe, querido, você pode ser muito suprido. Glória a Deus por isso. Mas você já pensou que se você fizesse o que Deus quer, onde você estaria? Muito mais. Onde você poderá alcançar? Eu acho linda a história de José, uma história de superação. José se achou por causa de um sonho. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Eu tive um sonho e vocês se inclinaram para mim, viu? Ele achou pouco, sonhou também e disse para o pai e para a mãe: vocês também se inclinarão para mim. Mas Deus levou ele para o buraco. Que ele só podia olhar para onde nesse buraco? Para cima. E ali ele aprendeu uma lição: ei, é para ele que eu tenho que olhar. Eu posso estar aqui nesse buraco, acho que vou morrer, não sei o que vai acontecer comigo, mas o Deus que me deu o sonho, que deu a visão, agora com entendimento eu vou alcançar lá. E ele foi vendido como escravo, e onde ele chegava, ele era suprido. Na casa de Potifar, como escravo, ele ficou como um dono da casa. Ele governava tudo sobre a casa de Potifar, menos sobre a esposa. Mas o inimigo é tão sujo, que é aquilo que Deus não te mandou fazer, ele vai em cima daquilo. E ele foi em cima da mulher de Potifar, para tentar José. E injustamente José foi acusado. Sabe, queridos, a pena para aquela situação ali era a morte, ele era escravo. Não existia justiça, ele não foi por justiça aí, não. Potifar tinha a autoridade, a legalidade de matar aquele cara sem dar satisfação a ninguém. Ele era escravo. Mas nem Potifar acreditou na história, tanto é que prendeu ele. Quando você leva uma vida correta diante de Deus, suprida em Deus, você vai encontrar graça e favor diante de Deus. Que mesmo que todo mundo te acuse, aquela pessoa que vai dar o julgamento vai dizer: não, eu confio em você. Ele se manteve fiel, ele se manteve digno, ele se manteve atento às instruções de Deus, e ele foi conduzido para um lugar onde ninguém iria governar. Você já viu alguém governar dentro de uma prisão? Mas ele começou na sua excelência. Porque a gente não vai tocar em alguns assuntos agora, como excelência, procrastinação, nós não vamos falar sobre isso agora. Mas a excelência que ele governava, ele foi líder na cadeia. Deus estava preparando ele na casa de Potifar, preparando ele na cadeia. Talvez você esteja numa prisão hoje, e você diz: por que Deus? Por que Deus? Não é por quê, faça o seu melhor onde você estiver. Faça o seu melhor onde você estiver. Porque um dia, diga comigo, um dia, o rei vai te chamar. O rei vai te chamar. Você pode escutar ele já te chamando: filho, filho meu, entra no gozo do teu amado. Sabe, tem coisas que você acha que está demorando, mas você precisa reconhecê-lo. A Bíblia fala em outro momento, em Mateus 10:41, quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Jesus está ensinando aqui sobre reconhecimento. Reconhece o Senhor, reconhece a unção que opera na vida de pessoas. Existe outra ministração que eu tenho também muito boa na minha cabeça: o dom de adquirir riquezas. Entenda, existem pessoas, e está na Bíblia, se você quiser eu te mostro depois, um dom também. Existe nós
Mas existem pessoas que Ele tira. Senão esse aqui eu vou fazer grande, porque eu sei que Ele vai fazer. São pessoas extraordinárias, não maior do que o dom, de qualquer dom do Espírito, mas é um dom também de Deus. Mantenha nessa manhã as 3 ações que você deve ter na sua cabeça: pensar, falar e crer. Pensar, falar e crer. Pensar, falar e crer. A Bíblia fala, o último versículo, prometo, Isaías 1,19. Coloca aí para a pessoa não pensar que eu estou mentindo. Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires. Sabe, essa primeira parte é muito fácil. Se quiser, todo mundo quer, né? Quem não quer aqui para a gente orar por você? Você não quer? Vem orar aqui agora. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Talvez o melhor dessa terra para mim seja picanha, mas para Vicente é verdura. Ele é vegetariano. Amém, não tem problema. Nós não estamos aqui para dizer que o melhor é isso ou o melhor é aquilo. Nós estamos dizendo que Deus tem o melhor que você acha melhor para você. O teu melhor está disponível. Mas é se você quiser Você tem ouvido as instruções de Deus para a tua vida? Ou você já sabe como faz e vai fazer sozinho? A gente muitas vezes diz que não, mas a gente faz. Você comerá o melhor dessa terra. Você comerá o melhor dessa terra. Você andará em lugares altaneiros. A Bíblia nos promete isso. Sabe, eu queria falar uma coisa, e é interessante, eu lembrei disso agora. Sobre suprimento, sobre finanças. A Bíblia fala 2.300 vezes, aproximadamente. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre salvação? 300. Sobre o amor, que Deus é? Quantas vezes Deus fala sobre amor? 300 e poucas. O que Deus nos ensina isso? É porque é mais importante dinheiro? Não. Suprimento? Não. É porque isso mexe mais contigo. É onde nós erramos mais. E talvez nós precisemos ser mais ensinados sobre isso. Porque quando você está em paz, você está capacitado por Deus para receber o amor, para receber a salvação. Mas já viu um atormentado, muitas vezes ele não tem a capacidade de se concentrar naquilo que Deus tem para a vida dele. A mensagem está sendo dita e tem pessoas cochilando, atormentado. É um atormentado. Como é que você vem para a igreja, para a casa do Senhor, escutar a palavra e dorme? Está igual aquele camarada que dormiu em cima do muro, caiu e quebrou o pescoço. E olha, Paulo não está aqui não, hein? Só um aviso. Quem não leu a Bíblia, Paulo ressuscitou o cara. Mas sabe, queridos, Deus quer promover em você hoje a restauração. Sabe, restaurar em você. Ele vai restaurar meu dinheiro. Não, Ele vai restaurar a sua cabeça. Porque quando você é suprido, sabe, eu já vivi experiências aqui na igreja maravilhosas. Ali em cima nós construímos, a gente não tinha R$1, querido. A gente construiu esse banheiro aqui. Quantas vezes você deu oferta alçada para esse banheiro? Não, você não deu, querido. Tudo que nós construímos aqui, nós vamos viver com dízimo e oferta, porque o povo é consciente do que é. O povo vê acontecendo. As pessoas às vezes perguntam da igreja, da nossa, vocês ofertam muito na vida das pessoas. Muito. É uma das chaves, mas na noite, a gente vai ver à noite, às 19 horas. Deus está te falando. Em Deuteronômio 28, ele passa 14 versículos falando para você. Mas ele diz a mesma coisa, é se você quiser, filho. Não depende de mim mais. Desde o Antigo Testamento não depende mais de Deus te dar aquilo que você quer. E você fica pedindo a Ele. Por isso que não recebe, porque Ele já te deu. Eu já dei o microfone a Ele. Vou pedir. Ele vai me pedir de novo o microfone.
o microfone já está com ele. Ei, tudo que você precisa para a tua carreira ser cumprida já está nas tuas mãos. Mas lembra-se, pode ser uma semente. Pode ser uma semente. Deus está te falando nessa manhã. Eu estou restaurando a tua natureza em mim. Eu estou restaurando. Sonha, filho. Sonha, filho. Sonha, filho. Os melhores salões, as melhores construtoras, os melhores professores, os maiores empresários, os melhores profissionais. Existe uma unção de Deus disponível, os melhores médicos, os melhores psicólogos, os melhores arquitetos, os melhores, Deus está disponibilizando, seja você o que for, sabe, o melhor servente, o melhor pedreiro, não existe, não importa a profissão, o que importa é o Deus que você carrega dentro de você. Existe um favor de Deus sendo derramado nessa manhã. E se você alcançou aquele lugar que você tanto sonha em voltar para aquele lugar hoje, e você alcançou pelas suas próprias forças, imagina o que lugar que você vai alcançar agora com entendimento. É Ele quem supre. Eu lembro que eu aprendi isso na minha vida. Eu estava dentro do carro, voltando de Boa Viagem. Eu recebi uma ligação da empresa que hoje eu trabalho para ela há 23 anos. Só olha, a gente vai encerrar o contrato. Sabe aquela música, Meu Mundo Caiu? Sabe, eu me senti José, num abismo sem fim. E agora, eu já pensei logo em quem? Na mulher, né? Que a gente pensa logo na mulher, né? E eu dizer isso a ela, meu Deus do céu. É um temor santo que a gente tem pelas esposas. Mas sabe, veio aquela nota dentro do meu coração, confia em mim. Sou eu que te supro. Sabe que tem horas que... mas eu já passei por lugares que você já esteve, mas saí deles, graças a Deus. Porque o deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Tem gente que gosta de morar no deserto, mas eu não gosto. Deus veio muito forte no meu espírito e disse, confia em mim, sou eu que te supro. Se não for aí, vai ser em outro lugar, mas eu te supro. Sabe, eu te supro, eu te supro, eu te supro, eu te supro. Sou eu o teu Deus, sou eu o teu Deus, eu te supro. Eu sou o teu Deus, eu sou o El Shaddai. Deus mais que suficiente. Aprende a dizer os nomes de Deus. Ele é mais que suficiente. Ei, você e Deus é maioria. Esteja empregado ou não, esteja suprido ou não, esteja saudável ou não, Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus mais que suficiente. Queridos, aquilo me deu uma ousadia. Dentro do carro meu, comecei a chorar, dizer, diabo, tu pode tirar até essa empresa, tu pode tirar até o que for, mas a minha certeza é que Deus abrirá outra porta, tu não vai conseguir tirar. Sabe, queridos, aquilo foi transformado. O diretor que queria tirar, Deus tirou. Estou em empresa há 23 anos. Mas talvez se eu tivesse agido ali precipitadamente, talvez tivesse acontecido, porque eu estaria empossando Satanás com o meu medo, empossando Satanás com a minha ansiedade, empossando Satanás com a minha murmuração. Estaria dando legalidade a ele de fazer aquilo. Aprenda. Sabe, Maria do Carmo não sabe, mas ela é um grande exemplo para a minha vida. Grande exemplo para a minha vida. Uma mulher guerreira. Você não vê essa mulher cara feia. Você não vê essa mulher murmurando. Você não vê ela faltando culto. Você não vê ela faltando serviço. E Deus vai te colocar em lugares altos. Porque já está aí, teu suprimento já está aí.
Creia que Deus vai fazer isso com você. Creia que vai começar novos ciclos na tua vida, de ampla suficiência. De ampla suficiência. Descubra as chaves que Deus tem para você. Deus tem chaves de saúde. Ele é o Jeová o quê? Ele é o que supre. Rafá é o que sara. Rafá. Ele é o Deus que te dá a saúde que você precisa. A saúde que você precisa já está em você, porque Ele habita dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa: crente não morre, crente dorme. Crente não morre, crente dorme. Crente dorme e acorda nos braços do Pai. E Deus sempre vai te falar: é agora que tu vai. Então te prepara, porque não é hora. Diga comigo: não é hora. Não é hora. Deus não vai te levar agora, porque tem muito para ser feito no reino de Deus. Mas faz a tua parte, bênção. Aquele regimezinho abençoado. Não queira comer o resto do açúcar do mundo. E a graça de Deus, a graça de Deus está sendo derramada nessa manhã. Ampla suficiência. Genilson, você é outro exemplo para mim, Genilson. Você é outro exemplo para mim, mano. Perseverança, de fé, de se vir ao Senhor, da alegria. Aleluia. Deus vai te honrar sobremaneira. Tem várias outras pessoas, não fique triste se eu não falei seu nome. Mas eu lembrei de pessoas que estão aqui comigo, que compartilharam coisas comigo. Shalom de Deus para a tua vida. Tem um shalom, sabe o shalom de Deus? O shalom de Deus. Shalom de Deus. Obrigado, Senhor. Sabe, tenha na tua boca os nomes de Deus. Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá. Você está numa batalha, chama Ele, é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da guerra. Ele é a paz que excede todo entendimento. Deus está colocando sementes. Abre assim profeticamente as tuas mãos, estende tuas mãos, porque Deus está colocando sementes na tua vida hoje. Sementes, sementes. Deus trabalha no mundo através de sementes. Eu estou colocando semente na mão dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque uma nova estação, um novo tempo, uma nova estação, um novo tempo está sendo derramado. Fidelidade, fidelidade, fidelidade.